Eu tenho uma história muito engraçada com o eu sempre gostei de fazer trabalho voluntário, como eu disse, desde pequeno, né? Pré-adolescente. E na Arte Viver, quando eu entrei, eu fazia as técnicas de inspiração. Era um voluntário bem forte, né? Eu ajudava a cuidar da meditação da lua cheia, que tem uma vez por mês em todas as cidades do Brasil, onde tem Arte Viver. Cuidava dessas coisas. E aí, minha esposa, que já era instrutora, né? Eu conheci minha esposa na Arte Viver, a gente namorou, casou, a gente tem um filho de 6 anos. E Flávia me dizia assim, pô, você tem que ser instrutor, você tem porta de instrutor, você tem a mente de instrutor, né? Gosta de estudar e tal. E eu sempre negava, não, não quero, eu quero ficar, não queria assumir essa responsabilidade, né, naquele momento. Eu quero ficar sendo voluntário, mas não quero ter a responsabilidade de, o Instituto da Arte Viver tem uma responsabilidade grande, porque ele cuida muito das coisas, tem que cuidar de si, inclusive, principalmente tem que ter um compromisso, porque o Instituto da Arte Viver ele não pode beber, não pode fumar, não pode comer carne, não pode, né, essas coisas básicas que para deixar o corpo Ser cada um vez mais limpo exemplo, para poder né? repassar. Não é exemplo, assim, talvez a palavra exemplo, eu acho que é para ter o corpo limpo mesmo, para poder repassar as técnicas de forma mais fluida, né? Pura. E mais forte. E aí eu não queria, neguei. Até o dia que eu fui fazer um trabalho voluntário, ainda só como voluntário, participando da Arte Viver, dentro de um presídio. Por quê? Como jornalista, eu tinha o hábito de ir em presídio só para fazer matéria contra, né? Eram rebeliões, era gente que fugia, era gente que aprendia com droga, com bebida, não sei o quê, celular. E eu sempre tinha ido dezenas de vezes para dentro de presídio, vários presídios aqui em Pernambuco, com o intuito de escrever matérias, geralmente eram matérias negativas, né? Porque a gente só vê presídio como uma coisa negativa, né? A gente Isso, mas esquece isso não que o cara enquanto que arte tá. de viver. Não, não. Como Tá. jornalista, não nem a minha vida de jornalista. E a gente esquece quem está lá dentro, né? Que são seres humanos como nós, né? Tem uma frase que eu adoro, que é o seguinte: atrás de todo agressor, de todo culpado, de todo. Existe sempre uma vítima, né? Atrás de cada indivíduo desse, existe uma vítima. A gente não sabe o que passa na cabeça, na vida daquela pessoa que está ali antes, como foi a criação dela, como foi. A gente tem traumas que a gente não descobre, a gente só descobre depois porque faz uma ligação, ou através da terapia, ou através da respiração, a gente descobre, tem um clique de que foi alguma coisa que foi no passado, que foi colocado em você. Por exemplo, eu tenho um caso que eu não tenho vergonha nenhuma de relatar. Eu sempre cresci o hábito de nunca marcar nada e desmarcar, ou nunca marcar nada e deixar a pessoa na mão, ou algo desse tipo assim. Porque com 7 anos, e aí eu descobri depois que, que caiu minha ficha, eu com 7 anos, um tio meu de férias, 7 anos, quase a do meu filho. E criança, você frustrar uma criança é coisa que marca muito, né? Então, com 7 anos, Concordo. meu tio marcou para me pegar. Ele estava fazendo uma farra lá em casa, com meu pai, e no meio da farra, acho que empolgado, por causa da bebida, ele disse: amanhã eu vou lhe pegar, você passar a semana comigo. Eu estou esperando até hoje ele me buscar. Eu tinha 7 anos de idade. Ele me fez descer do prédio, ficar na frente do prédio com a bolsa esperando ele, tal hora, e ele nunca apareceu. E parece uma besteira isso, né? Uma história dessa parece uma história boba. Mas são coisas assim que ficam no subconsciente da gente, nas camadas, que a gente não nota. E a gente começa depois a desenvolver alguma coisa parecida e sem saber por quê. Fica Psicossomática, irritado, né? fica magoado. Exatamente, exatamente. E aí eu descobri isso, né? E aí eu sempre evito frustrar ou prometer algo que eu não vai cumprir, eu evito. Então, se eu tiver a mínima chance de não cumprir ou de alguma coisa errada eu evito, sabe? Ou se realmente tiver que desmarcar alguma coisa, eu tento fazer o quanto antes para que a pessoa não fique, né? Porque é a vida da outra pessoa que Claro. depende, né? Então, aí voltando, aí quando eu entrei no presídio e vi o trabalho da arte viver dentro do presídio, pronto, eu disse, pronto, é isso que eu quero para minha vida. E foi aí que eu tomei a decisão de ser instrutor. Eu digo, eu quero ser instrutor disso aqui. Eu quero ser instrutor para vir dar aula no presídio. Eu quero tratar desses caras. Porque é impressionante, eu vi a Flávia, minha esposa, né, que é mais baixinha que eu, uma pessoa super delicada, uma pessoa. Eu vi a Flávia falar com os caras de quase 2 metros de altura, aqueles caras grandão e tal, cabeça raspada, aquele estereótipo do reeducando, né, que a gente tem. E ela falando de uma forma, às vezes, amorosa e às vezes um pouquinho puxando a orelha, e os caras obedecendo, sabe? Porque viam nela ali uma amorosidade que às vezes não tiveram na vida, né? Então eles tinham um respeito muito grande pela gente. E aí eu aprendi isso. E aí me formei em instrutor e depois fiz um tipo de especialização para ser instrutor de presídio. Então hoje eu tenho, infelizmente, o projeto da gente está parado aqui desde a Covid, né? Me mudou o governo, enfim, o governo estadual, a gente está tentando retomar isso.
Mas foi a partir daí que eu trilhei o caminho para ser instrutor da Arte de Viver. E aí eu sou instrutor do presídio, mas também dou cursos, o parte 1 que você fez, é, faço SEVA, a gente chama SEVA, né? O trabalho voluntário na Arte de Viver chama SEVA. É serviço descompromissado, né? Serviço voluntário descompromissado. E aí ajudo quando precisa ajudar, em outros cursos, mas acabei que me formei em alguns cursos de Arte de Viver e dou, e sou ministro junto com o Flávio, os cursos de parte 1, antigo Happiness Program, que é esse que você aprende isso da Chacria. Legal.